No Brasil, um trabalhador precisa encarar uma jornada de praticamente 5 a 6 meses para pagar impostos. A média é de 150 dias por ano, só para lidar com as contribuições financeiras estaduais e federais. Uma obrigação que não dá para fugir. Mas quem paga também tem muito o que reclamar. Porém, muitos direitos ainda são desconhecidos. Um deles, por exemplo, se trata de deficientes e também portadores de outras doenças, que podem adquirir veículo 0 quilômetro com até 30% de desconto. São descontados diversos tributos, como o IPI, o IOF, ICMS, IPVA. Em metrópoles como São Paulo, existe ainda a dispensa do rodízio municipal. A lei que garante este benefício é a 8.989, que não é lá uma novidade, porém pouca gente a conhece. É muito importante, sabe, o deficiente, não só físico, como essa lei é para deficiente físico, mas os deficientes em si, eles necessitam de uma atenção maior. Então ele tendo um desconto para adquirir um veículo, um meio de transporte, vai facilitar muito a vida dele, mesmo porque ele pode ter uma pessoa para estar dirigindo para ele, estar conduzindo ele até os locais. Isso é importante, já tem a vaga para deficientes, então quanto mais facilitar a vida das pessoas que sofrem, não, que possuem a deficiência, é muito importante, sim. Mas o recurso não abrange apenas deficiência física, e sim todas aquelas doenças que causam algum tipo de limitação. Ao todo, 30 enfermidades permitem que o portador receba este desconto, com isenção de impostos na hora de adquirir um veículo. Confira algumas: amputações, artrite, artroses, AVC, autismo, doenças degenerativas, alguns tipos de câncer, escoliose, lesão por esforço repetitivo, ALER, mastectomia, poliomielite, próteses internas e externas, problemas na coluna e tendinite crônica. Não tem bem a regra, você tem que cumprir, o consumidor, o deficiente, ele tem que cumprir o checklist exigido pela União na compra de um veículo 0 quilômetro, deixar bem claro que o veículo, por obrigação, tem que ser 0 quilômetro, ele tem desconto desses impostos e o governo do estado de São Paulo, por exemplo, no caso, tem o seu checklist também. Então, quando o consumidor for adquirir esse veículo nas concessionárias, ele pode pedir, ele pode solicitar ao vendedor esse checklist. Se o governo, tanto a União quanto o governo do estado, indeferir, ele pode recorrer judicialmente. O que tem se visto que muitos consumidores, antes de adquirir o carro, já fazem uma demanda judicial, eles entram com processo contra o governo preventivo, para que o governo não recuse. Dada a tamanha necessidade e urgência desses consumidores adquirirem seus veículos, eles já fazem isso. Eles já entram com a demanda judicial para prevenir a incidência tributária na aquisição desses veículos. E é de suma importância hoje na sociedade que essas pessoas com deficiência, com patologia, que tenham sequelas, dificuldades de locomoção, tenham um veículo próprio. Para obter todas as isenções, o valor do carro não pode ultrapassar R$70 mil. E a regra só vale para 0 quilômetro. Veículos nacionais com valores superiores têm apenas a isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Bom, veja bem, esse plano sempre teve uma procura, mas ele não foi muito divulgado. E até então, nós tínhamos, apresentavam 5, 6 itens, no caso de doenças, deficiente físico, que logicamente teria o direito. E hoje, através de uma resolução a nível nacional, esse plano foi ampliado. Digamos assim, de 6, nós temos hoje umas 20 opções a mais, que logicamente passa a dar o direito ao cliente. Não só ele também, como a pessoa que cuida dele, viu? Então, eu acho que a pessoa deve procurar, porque é um excelente desconto, ultrapassa os 30%, você entendeu? Isso é muito, muito legal para o cliente. Aliás, nós temos feito bastante negócios desse daí, tá? Quem tem mobilidade reduzida e não pode conduzir um automóvel, tem outra brecha. Os responsáveis legais ou familiares também podem pedir a eliminação dos encargos. Este foi o caso desta estudante universitária, que há cerca de 30 dias recorreu ao benefício, porque a mãe possui deficiência visual.
Então, eu descobri isso um tempo atrás e agora que chegou minha carta, finalmente, eu levei para poder pedir o desconto dos impostos para o deficiente. Que assegura a lei tributária. Então, no caso do deficiente visual, ele tem desconto de IPI e IOF. Isso sim, já é garantido. É só fazer um pedido administrativo que dá esse desconto. Mas no caso do ICMS e PVA, tem que pedir judicialmente, porque só o deficiente físico tem esse direito, tipo, com pedido administrativo. Então, aí a gente tem que brigar para ver se consegue, porque não pode colocar um deficiente em condições abaixo do outro. Não tem hierarquias de deficiência. E a norma legal, ela serve para ajudar no acesso das pessoas com deficiência, na mobilidade, no transporte, em tudo. Então, não tem como desconsiderar um tipo de deficiência. Todos os portadores de doença grave também têm direito a esse desconto de imposto no carro. A minha expectativa é que vai dar certo, porque a Constituição está aí para ajudar a gente, né? Para segurar nossos direitos, e a gente tem que sempre lutar por eles. Por exemplo, um cego, ele tem que ter o veículo, ele não vai conseguir dirigir, mas ele tem o direito. Ah, mas como? Muitas pessoas podem se questionar. Algum familiar vai dirigir esse carro para o cego. Então, aquele que pleiteia essa isenção tributária, necessariamente não precisa ter o carro no nome, pode ter o carro no seu nome, mas outra pessoa dirigir. E isso a lei faz para que se cumpra o princípio da isonomia da Constituição, tratar os desiguais de forma desigual para que se dê a igualdade. Então os deficientes, eles têm a concessão deste benefício por parte tanto do governo estadual quanto do governo federal, para que ele consiga amenizar a sua dor. Por exemplo, um portador de câncer, ele tem esse direito, não apenas de não pagar o IPVA do carro anualmente, muito menos o imposto de renda, como, por exemplo, também quem tem um AVC, Parkinson, epilepsia, enfim, a lista de doenças, artrite, que foi colocada na lista recentemente, problemas de coluna. Então, a lista é vasta. Quem tiver interesse pode procurar se informar através de jornais, mídia, recorrer a um advogado. Em Mococa nós temos excelentes advogados que podem estar orientando todo mundo nesse sentido e promover aí sua demanda, pleitear administrativamente ou judicialmente seu pleito. O processo para aquisição é burocrático, mas pode valer e muito a pena. Um carro que custa, por exemplo, R$ 66 mil, com desconto, sai por R$ 51 mil. Uma economia de R$ 15 mil. Dados apontam que no último ano, a procura pelo benefício aumentou mais de 25%. João Fernandes acredita que muita gente tem este direito, mas ainda não sabe. Por isso, a expectativa é que o número de compradores aumente por aqui. Parece que é complicado, mas não é não. Eu acho que quem tem o direito e tem intenção em como adquirir um carro, tem que aproveitar o momento, é o momento certo.